Hey, gracinhas! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Mirtes Oliver e mais uma vez a gente começa por aqui mais um episódio do Que Papo é esse, Gracinha? Cada vez a gente traz uma pessoa diferente, sempre com histórias incríveis. Eu quero lembrar que nós temos o oferecimento de Casa de Carne Santa de Viges, no Morro da Glória, onde você tem o melhor kit churrasco, mais barato também, tá? Já rodei por aí. Outra coisa, costela no bafo, delícia, as melhores carnes com os melhores preços. Apareça por lá, sua louca. Tá esperando o quê? Aproveita! Tem alguém aniversariando? Então mete bronca. Gente, hoje nós estamos trazendo aqui um convidado. Ele não é super, ele é master. Ele entra na sua casa todo santo dia. Misto, mas são vários. Pois é, ele é da TV Integração, já vou dar uma dica, tá? Ele é aquele cara que chega, dá as notícias, você fala assim, caramba, então era esse? E eu tô esperando esse rapaz há muito tempo, e a produção falou, calma, ele vai chegar na hora certa. Senhoras e senhores, Marcos Pena com a gente! Gracinha! Tudo bem, Tudo Mirtes? maravilhoso, prazer demais te ver por aqui. Prazer todo meu, muito obrigado pelo convite. Imagina, quem agradece sou eu. Que bom que você está aqui. Ai, Chegou a hora. esperei por muito tempo e a hora é certa. Com certeza. Gente, olha, o Marcos tem mais de 15 anos, né, de jornalismo. Outra coisa que eu queria apresentar para vocês é o seguinte: além dele ter mais de 15 anos como jornalista, ele já trabalhou em 3 estados, em emissoras diferentes. Não é isso? Isso. E eu sei que você trabalhou no Rio de Janeiro, sei que você trabalhou em alguns lugares em Minas Gerais e também trabalhou no Rio Grande do Sul. Inclusive, Sim. morou lá e tal, né? Atualmente você está na TV Integração, mas você trabalhou. E a gente está vivendo uma situação que eu nunca vi na vida. E você, como passou por lá há um tempo atrás, Marcos, você pôde vivenciar, né, situações, cenas, de ver sendo coisas construídas e hoje está debaixo d'água. É o que a gente estava conversando ainda há pouco no cafezinho. Pois é, Mirtes. Fala pra Primeiro, muito gente. obrigado pelo convite. É um prazer Imagina. estar aqui com você, Prazer é tá? meu. E realmente, há um tempo atrás, quando começou essa tragédia no Rio Grande do Sul, é de partir o coração. Primeiro porque a gente vê muitas pessoas desalojadas, desabrigadas, pessoas que perderam tudo, que perderam mais do que bens materiais, que perderam histórias, né? Sim. E eu morei lá de 2015 até 2017. Eu tenho muitos amigos. Desde o início da tragédia, eu estou em contato com esses amigos lá. Graças a Deus, todo mundo bem, o pessoal que eu conheço, ninguém ficou tão afetado quanto a maioria do estado. Lógico, muitas pessoas sem água, sem luz, mas isso em vista do que aconteceu é muito pouco, né? Mas é muito triste você ver uma população que gosta e que cultua a sua cultura, de repente perder tudo. Um estado que foi mais de 80% devastado pela enchente. Inclusive as águas do Guaíba, que a gente tem até reportagens que eu fiz lá, mostrando toda a reforma daquela orla e de repente a orla debaixo d'água. E você disse que um dos bairros que você morou lá, inclusive, está embaixo d'água. Sim, no início eu fiquei muito ali no centro histórico, Sim. que hoje é a região, uma das regiões mais atingidas, talvez até pela proximidade com o Rio Guaíba. E quando a gente vê aquelas cenas ali na televisão, na internet, a gente não reconhece, assim, sabe? É muito triste e é uma população, uma sociedade também, um povo que cultua muito a natureza. E de repente está vivendo isso por conta da força da natureza. Óbvio que tem a ação humana, Sim. que é muito importante, que ajuda a devastar, mas as enchentes, assim, é de partir o coração tudo que a gente vê ali, e a gente espera que esse povo consiga se reerguer, né, Mirtes? Reerguer. Eu estava vendo das pessoas que foram para lá, que é o ex-marido da Luana Piovani. Ele falou assim que juntou a turma dele e foi para lá. Ele falou assim, a gente passava, tentando ajudar as pessoas, passava por corpos, cachorro, tudo assim, mortos. Assim, ele falou, a cena, quem está lá vivendo isso, é um negócio assim, estarrecedor. Eu não consigo imaginar. Eu também não consigo, não consigo. Eu estou em contato com amigos e colegas de trabalho lá. Sim. E eles falam, Marcos, o nosso dia aqui, desde o início da tragédia, é trabalhar e chorar. Trabalhar e chorar, Nossa. trabalhar e chorar. Porque mesmo você não tendo sido diretamente atingido, você convive Não com tem aquele como. clima, né? Então Sim. você sente aquilo ali e é realmente algo assustador que eu acho que ninguém nunca imaginou que isso fosse Não. acontecer aqui no nosso país, né? Não mesmo.
A gente vê Imaginou. muitas coisas lá fora né, de tsunami, não sei mais o quê. Terremoto. Terremoto, mas isso eu nunca pensei. Mas, enfim, a gente não sabe a natureza, por que acontece, né? Uhum. Mas, enfim, bom, mudando de assunto, minha gente, Vamos agora para respirar. poder respirar, né, falar de coisas. Olha, eu quero saber o seguinte: além de contar tudo pra gente, né, dessa trajetória que ele viveu até aqui, está vivendo, hoje ele também vai falar pra gente, sabe o quê? Da representatividade de profissionais. Deixa eu até ver, porque já aumentou, né? LGBTQIAPN+, né? No mercado de trabalho. Marcos, antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber assim, por exemplo, como e quando você decidiu ser jornalista? Porque assim, a gente quando é pequeno, a gente tem mil ideias. Ah, eu quero ser veterinário, eu quero ser doutor, eu quero ser advogado. Como é que surgiu isso assim na sua cabeça? Por que jornalista? Olha, Mirtes, desde que eu me conheço por gente, eu não sei exatamente quando que essa vontade surgiu, mas desde que eu me conheço por gente, eu pego o microfonezinho e Já faço brincava. gracinha pra câmera, exatamente. E nunca. Gracinha. Literalmente, né? Literalmente, gracinha. Mas eu nunca imaginava trabalhar na televisão, mas eu sempre, essa questão do audiovisual sempre me atraiu, mas eu nunca me via lá dentro, até porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Muitas vezes eu fazia esse tipo de brincadeira de gracinha Aham. escondido, eu não fazia perto Pra das pessoas, olharem, não, não, era pelo você por contrário, você. sempre eu, por exemplo, eu tinha muito essa questão de ler a notícia, eu pegava sites do Jornal Nacional, dos telejornais, na internet, Bonitinho. e lia em voz alta aqueles sites. Que lindo. Mas eu lia pra mim, às vezes gravava no meu gravadorzinho, porque a gente era da época de fita, Sim, fita cassete, eu sou dessa época. não existia né? celular pra gravar Não. no celular, e fazia isso, e eu via depois, com muitas críticas, Aham. mas eu Muitas sempre críticas. com muitas críticas, eu sou muito Você se crítico. criticando ou alguém Muito, criticando você, Mirtes. né? Em 15 anos de trabalho, não tem uma reportagem que eu pego e falo, essa ficou maravilhosa. Sim. Não existe. Uma autocrítica. Não existe. Isso, às vezes, por um lado é bom, mas por outro não. Porque você Sim. fala, cara, tá ótimo, tá maravilhoso. Não sei, mas não poderia ter ficado assim. Sim, e a gente se gravadinho. maltrata, né? A gente se isso. maltrata. Se maltrata com isso. Sim, a gente tem uma crítica muito grande. Por isso que às vezes quando a pessoa vem fazer alguma crítica assim, eu falo, eu já pensei nisso, sabe? Então, Querido, segura aí, porque eu já percebi. porque tá? eu sou a pessoa mais crítica de mim mesmo, assim. Exato. Eu sou muito crítico. Então eu não sei quando surgiu essa vontade. Aham. Mas desde sempre eu quis ser jornalista. Há um tempo atrás eu tive uma certa desilusão com a minha profissão, há uns anos atrás. Aham. Eu pensei seriamente em mudar de profissão, fui para fora do país, fiquei 3 meses fora. Você foi pra Mas onde? eu fui para Toronto, no Canadá. E eu jurava que eu Dizem ia. aquilo é maravilhoso. É maravilhoso, é um outro mundo, mas eu jurava que eu ia voltar e fazer faculdade veterinária, e isso com Sério? 30 e poucos anos já. Aham. Veterinário, então arquitetura e urbanismo, que eu adoro, a questão de Olha. casa. Mas não, o jornalismo não tem nada que me faça brilhar os olhos mais que o jornalismo. Aí criou-se uma curiosidade agora da pessoa aqui. No Canadá, em Toronto, o que você fez lá nesse tempinho? Então, eu estudei inglês. Ah, E eu fui para rever um pouquinho da minha vida, que eu estava passando por muitos problemas Bacana. pessoais, profissionais, aham. e eu precisava ficar de longe de todo mundo que eu conhecia, porque eu precisava me ouvir. Sem E às vezes, dúvida. quando a gente está no meio de muitas pessoas, a gente pede muitas opiniões e a gente se Sim, perde. Sim, sim. Porque no fundo, a gente pede opiniões, a pessoa vai dar, mas a gente já tem a nossa, na verdade. Sim, aí fica aquele conflito, né, de Isso. informações, e aí você fala, será que eu estou agindo de forma correta? Mas se você for ouvir todo mundo, você fica meio perdido. É pior. E eu precisava ir para um lugar que eu não conhecesse Fugir. ninguém. Uma fuga. Uma fuga. Isso. Eu saí do avião e falei, daqui ninguém vai me achar. Isso aí. Aqui eu vou Eu vou ser quem eu refazer quiser ser, já todos. começa por aí. Exatamente. Eu vou refazer todos os meus planos, recalcular minha rota. Mas eu aqui no jornalismo de novo. A rota recalculou e parou ali. No mesmo No lugar. mesmo lugar. Porque era a sua praia. É a no qual Você paixão. faz muito bem paixão, né, É a amor? paixão, é a paixão. Olha, eu sei também que ao longo desses vários anos, né, de jornalismo, você participou de coberturas históricas, né, Marcos? Sim. E a gente queria que você contasse assim alguma das que te marcaram mais, né? E claro, dos bastidores, que a gente vê aquelas carinhas lindas ali, mas não tem noção do que acontece nos bastidores. Exatamente, Mirtes. É. A principal delas é a de Brumadinho. O que acontece? Quando eu fui para Porto Alegre em 2015, eu cheguei em Porto Alegre em abril de 2015, e aconteceu o rompimento da barragem de Mariana, da Samarco e Mariana.
Aí eu via pela televisão aquelas cenas e eu tinha acabado de sair de Belo Horizonte, todos os meus colegas de Belo Horizonte participando da cobertura de Mariana. Eu falava, gente, é isso tudo mesmo, porque é inacreditável o que aconteceu. Lamas encobrindo casas, carros, pessoas, animais, tudo. Eles falaram, Marcos, é pior do que a televisão está mostrando, porque quem está aqui é uma situação, assim, você está vendo aquilo, você está pisando. Imagina que a cidade era aqui, a lama veio aqui e endureceu. Então você caminhava por cima de onde era a cidade. E ali embaixo tinha casas, corpos, enfim. Não dá pra gente imaginar. Não dá para imaginar. Gente, não dá. Tanto que a cidade inteira acabou, né? Acabou. A cidade acabou. Acabou. Ok. Volto de Porto Alegre, volto do meu intercâmbio, venho para Juiz de Fora em 2018. Em janeiro de 2019 acontece uma tragédia pior ainda do que Mariana, que foi maior desastre, principalmente ambiental, além, lógico, das centenas de vidas que foram perdidas, né? Sim. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, não é possível que a gente está vivendo isso de novo. E mais uma vez em contato com meus amigos agora mais perto. Eu estava em Juiz de Fora e eles em Belo Horizonte. Até que menos de uma semana antes da tragédia, eu recebo uma ligação da minha chefe falando, Marcos, o pessoal da Globo Minas de Belo Horizonte pediu um suporte e a gente vai mandar uma equipe nossa daqui. Repórter, cinegrafista e produtor/editor. E aí essa missão é sua. Vai lá. Haja coração. Assim, profissionalmente falando, é uma cobertura muito rica, mas é uma cobertura que ninguém queria fazer. E triste, né? Rica e muito triste. Sim. Respirei fundo, vamos lá. Cheguei na cidade, a cidade devastada. Eu reencontrava amigos meus que há muito tempo eu não via, há 4, 5 anos eu não via. A gente se dava um abraço, a gente chorava junto, sabe? A gente não conseguia comemorar aquele momento de reencontro. Sim. O clima não era para aquilo. Quando completou uma semana da tragédia, teve uma homenagem do Corpo de Bombeiros emocionante, que é onde os bombeiros em helicóptero jogavam pétalas de rosa em homenagem às vítimas. E a gente, ali onde tudo começou e onde muitas pessoas perderam a vida, a gente sentava e chorava e de repente a gente tinha que levantar e continuar trabalhando, porque o nosso trabalho estava ali e a gente sabia da responsabilidade que a gente tinha. A gente era porta-voz de muitas pessoas. Sim. A cidade inteira. E a cidade inteira perdeu alguém. Perdeu ou parente ou amigo, porque é uma cidade muito pequena, Brumadinho. E a cidade gira em torno da Vale. Então muitos moradores trabalhavam lá, ou muitas famílias foram para Brumadinho para trabalharem na empresa, na mineradora. Então, assim, a gente estava sendo porta-voz daquelas pessoas que não tinham para quem perguntar, porque estava todo mundo, as autoridades todas envolvidas em socorrer. Meu Deus. Então, a gente tinha responsabilidade do nosso trabalho, mas ao mesmo tempo não tinha como não se envolver emocionalmente com tudo aquilo que estava acontecendo. Né? É impossível. Não tem como ser indiferente a esse tipo de situação. Eu não sei, eu acho que eu não conseguiria, não. Eu sou muito emotiva. Sim. E você, como leonino, também, né, tem esse lado teu. Mas, igual você falou, Mirtz, a gente tem que ser profissional. Eu não sei, assim, eu acho que se eu fosse repórter que nem você, eu ia desabar na frente da câmera e pronto, entendeu? Porque é difícil você segurar a emoção. Pois é, Mirtz, mas você sabe que essa tristeza, óbvio, que acompanhou durante todo o tempo de cobertura, mas se transformava em força. Porque a gente fala... A gente não pode reclamar do cansaço. Sim. Lá, a gente ficou hospedado em Belo Horizonte. E aí a gente ia para Brumadinho às 5 horas da manhã e a gente voltava de Brumadinho às 10 horas da noite. Então a gente trabalhava literalmente o dia todo e sem nenhum aparato, porque a cidade estava destruída. A gente almoçava sentado no chão. A emissora disponibilizava fruta, suco, água pra gente, mas a gente fazia tudo naquele miolo no meio da lama. E aí, quando chegava no hotel, desabava, chorava, às vezes não conseguia dormir. Às vezes ia dormir pensando quantas pessoas ali, né, que não têm um lugar para dormir ou que estão esperando notícias de alguém. Né? E a gente ali no hotel com todo o conforto, e às vezes a gente se sentia culpado por isso. Mas eu acho que essa tristeza se transformava em força para a gente participar da cobertura e para a gente ser porta-voz de muitas pessoas que perderam alguém, né?
poder estar ali de alguma forma a ajudar, não só igual você falou, a força não é só sua, né? Você tem que passar para as pessoas que, olha, dias melhores virão. Sim, Elas sabem que não, mas sim. a palavra de apoio, de conforto, é esse momento, eu acho que é mega E a importante. notícia, Mirtes, porque as pessoas sabiam que poderia ser pior do que aquilo, mas você quer algo pior do que você simplesmente não ter notícia É de um pior ente ainda, querido. exato. Então eles chegavam ao ponto deles pedirem, pelo amor de Deus, encontrem o meu marido, encontrem a minha esposa, encontrem meu filho, a minha filha. É uma responsabilidade muito E era grande. comum a gente ver jornalista durante a entrevista chorar. A gente olhava para o lado e tinha colega chorando, e aí a gente passava a mão no colega para dar um conforto. Sim, E, enfim, um mas a ajudando o gente sabia, outro. um ajudando o outro, literalmente. Literalmente. Então foi a cobertura muito difícil, assim, muito Aham. difícil. Agora, teve alguma coisa assim que você lembre que foi, olha, Mirce, mas isso aqui eu já fiz algumas coberturas que foram hilárias. Pra gente, Nossa, olha, em é muita 15 coisa, em anos. 15 anos é muita coisa para lembrar, Em mas 15 anos eu tô pensando aqui, é, foram você vai muitas. pensando aí que eu vou te fazendo outras perguntas nesse depois. Tá, Ai, eu lembrei, vamos peraí, tentar. pode parar no meio. Fala, não, peraí que eu lembrei. Tá bom. Gente, olha só, para quem está acompanhando a gente, estamos aqui com o Marcos Pena, né? Ele é repórter há tantos anos, já passou por várias emissoras e hoje está aqui trazendo a sua presença. E agora a gente vai entrar um pouco na vida pessoal dele. E agora? Opa, pega leve, hein, por Quando eu favor. cheguei, ele falou assim: pega leve comigo. Marcos, a gente está no mês do orgulho, né? Aham. Eu queria aproveitar para trazer também assim, um pouco do seu lado pessoal, né, para nossa entrevista. O Marcos, para quem ainda não sabe, é homossexual, assumidíssimo, sem problema algum. E eu queria saber como é que você, assim, porque para a gente assumir, muitas das vezes para a gente é difícil. Eu Sim. fico imaginando para a família, né? Porque tem mães e pais que falam, ah, filho, eu te aceito do jeito que você é, sem problema algum. Mas tem outros que, assim, não entendem por tudo que eles ouvem, coitados. Eles falam, como assim, meu filho? Outros deserdam, né? Como é que foi para você contar para sua família e a aceitação deles? Então, Mitz, primeiro eu tenho que me colocar numa situação muito privilegiada. Eu Sim, reconheço que eu vivi e vivo uma situação muito privilegiada diante de tantos outros gays, sim, lésbicas, uhum, diferentes gêneros que não podem se assumir por questões familiares mesmo, né? uhum. A minha família tem uma formação muito rígida no sentido de eu sou de uma cidade pequena, São João del São João del Rei, Rei, uma cidade muito linda, religiosa, por sinal. lindíssima, uma cidade muito religiosa. A cidade pequena tem aquela questão de todo mundo saber da vida de todo mundo. E isso, num primeiro momento, foi uma dificuldade. Mas eu morei fora de casa desde cedo. Eu saí de casa para fazer cursinho pré-vestibular, emendei com a universidade e emendei com o trabalho. Uhum. E isso foi um fator também que me possibilitou Te ajudou? ter mais tranquilidade nesse momento. Sim. Porque eu já era independente de um certo Uhum. modo, mesmo quando eu ainda dependia financeiramente dos meus Seus pais, pais. eu tinha a minha independência pessoal. Eu morava em outra casa, em outra Você tinha cidade, uma vida, uma vida né, sua, longe, diferente, uma vida longe. minha, Isso. exatamente, que eu não precisava, digamos assim, dar satisfação. Exato. Sempre já é importante, já é um passo que já ajuda Exato, um pouco, né? exato. E mesmo sendo criado no ambiente religioso, com uma educação um pouco mais rígida, é engraçado, eu nunca tive problema comigo, sabe? Assim, para mim é uma coisa tão natural Uhum. você gostar de outra pessoa, Sim, independente sim. se é do mesmo sexo O ou de amor não sexo tem diferente. sexo. Não tem. Isso para mim era uma coisa muito natural, eu já era muito bem resolvido com isso mesmo. Uhum. Comigo mesmo eu já era muito Sim, bem resolvido, que é o mais que é o importante, mais né? importante. E eu não queria, eu sempre não quis dar uma importância maior do que já tem. Ou seja, eu não queria subir num palanque e levantar a bandeira. Bacana. Isso eu falo antigamente, Sim, porque sim, atualmente eu vejo a importância da gente estar aqui falando sobre isso, da sim, gente levantar a bandeira sim, representando milhares de pessoas, sim. milhões de pessoas. Milhões. Eu não queria dar essa importância. Eu demorei muito para namorar. Isso é uma questão pessoal, a gente conversou sobre isso. Isso. Que é difícil arrumar alguém assim Sim, que
que nos entenda, né? E eu acho que você é parecida comigo no sentido de a gente gostar da nossa companhia. Exato. A gente gosta de estar com as pessoas, mas a gente não sente aquela necessidade, a gente não é dependente Não, emocionalmente, não, né? muito pelo Isso eu aprendi contrário. na terapia. Né? E aí, eu demorei muito, eu fui namorar com 35 anos. Quando eu Sério? comecei a namorar, meu Olha, primeiro eu achei que já tinha relacionamento, começado a namorar cedinho, não, 35. com 35 anos. Mas você tá com 35 agora, Um louco. pouquinho mais. E aí eu comecei, foi meu primeiro, eu já tinha um relacionamento antes, Aham. mas que não era um namoro, era muito à distância, então era algo que estava caminhando para o namoro, mas não chegou a ser namoro, apesar da gente ter ficado alguns meses juntos. Aham. Mas meu primeiro namoro foi com essa idade. E aí, a partir daí, eu precisava, eu sentia necessidade, porque eu ia levar meu ex-namorado Sim. para casa e ele não era um amigo meu, Sim. E não dá pra falar meu amigo, porque assim, né? primeiro que as pessoas imediatamente já vê a diferença de levar um amigo e levar uma pessoa mais próxima. Exatamente. Né? E assim, e esse meu E também você não queria relacionamento. enganar ninguém, Não, não. pelo contrário. Exatamente. Ali era o momento que eu precisava falar para as pessoas, porque Sim. tinha alguém convivendo comigo. Não era só eu mais, entendeu? Uhum. Quando as pessoas me perguntavam, eu respondia abertamente que eu era gay, mas que eu sou gay. Aham. Mas eu não tinha essa necessidade de falar até então, sem ser perguntado. Sem dúvida. E as pessoas também, por cuidado, enfim, as pessoas não perguntavam muito. Então, ficava aquela coisa meio subentendida. Uhum. E o meu relacionamento era em Porto Alegre, que é onde eu fui Exato, morar. demorou um tempo. Exatamente. Aham. E eu ia todo mês pra lá e ele vinha todo mês pra cá. E tipo, como assim a pessoa viaja todo mês pra Porto Alegre, né? Alguma coisa acontece. Sim. E quando ele veio a primeira vez, ele chegou lá em casa e aí a minha família falou assim: ah, ele vai ficar no quarto de visitas, ou você quer que coloque junto com no seu quarto? Eu falei: não, não tem motivo pra ele ficar no quarto de visitas, é pra ficar junto comigo que ele é meu namorado. Nossa. E Sim. foi assim, super Pá. normal. A minha família tratou super bem. Que lindo. Depois que a gente terminou, a minha família perguntava: tem contato com ele? Aconteceu essa lindo. tragédia em Porto Alegre, minha família perguntou, ligou pra ele, tá tudo bem com ele? Então, assim, é nessa posição de privilégio. leve. Foi leve e super. E eu acho que a gente atrai isso quando a gente trata esse caso com leveza, Isso, sabe? a coisa, ela flui Sim. na leveza, porque se você fala, ai meu Deus, será que eles vão reagir? Você já se prepara Sim. para uma coisa que de repente pode ser tão tranquila. Sim, e a sociedade, Mirtes, ela é tão perversa com algumas pessoas que elas querem tirar a pessoa do armário à Sim, força. é. E a gente está no mês do orgulho gay, eu acho que é muito importante a gente falar que cada um tem seu tempo. Sim. Então, assim, a gente tem que deixar a pessoa no tempo dela, a gente não tem o direito de invadir a privacidade ou de arrancar a pessoa do armário, porque isso daí pode causar um trauma psicológico que é irreversível. Então, a pessoa já tem, dependendo do núcleo que ela vive, Sim. ela já tem uma pressão psicológica Sem muito dúvida. grande. E se a gente forçar ainda mais, piora. Sim. Então, eu acho que tratar com naturalidade é a melhor coisa a se fazer. E outra coisa que vale a pena a gente reforçar Sim, aqui, muitas sim. pessoas acham que estão me agradando quando falam assim: olha, você é gay, nem parece. Porque Sabe? eu pergunto, por que gay nem parece? Eu pergunto, mas como assim? Como é que você imaginava o gay? Ele tem uma cara, né? Tem um jeito diferente. Como é que é? E eu não forço esse meu jeito. As Sim, pessoas até você imaginam, é, pronto. até imaginam. Eu com os meus amigos, eu sou super assim, a gente se joga, a gente fala Tem Bia, liberdade, sua louca. tá louca. Mas eu não forço para ser assim. E ao mesmo tempo eu percebo que muitos gays, por exemplo, gays afeminados, sofrem muito preconceito. E não só na sociedade, como no ambiente de trabalho. Total, Sabe? qualquer lugar. Exatamente. É motivo de piadinha. Exatamente. Então a gente tem que respeitar a pessoa. Ao mesmo tempo, de não falar assim: ah, eu aceito o relacionamento gay, mas não precisava. Mas. Esse mas, entende? Não precisava ser afeminado, não Exatamente. precisava ser assim, assado. Não precisava sair de mão dada na rua. Isso. Gente, qual casal Não de precisa namorado que não beijar no sai meio de da mão rua. dada na rua? De mão dada na O rua. hétero não beija, gente? Qual o Exatamente. problema? Exatamente. O que ainda afronta? Fala pra Exato. mim. Isso é antigo, né, gente? Isso É vem lá de antigo. onde? É ultrapassado. Eu acho que a gente tem que rever muito né? esses conceitos. Muito. E a gente, como representante da classe, a gente tem obrigação agora, que eu percebo isso, de levantar a bandeira, sabe, Mirtes? O mundo está mudando, as letrinhas estão aumentando. Total.
A gente ainda fica meio perdido. Se me perguntar o que que significa cada uma das letras, não necessariamente eu vou saber, porque a gente está no Sim, momento de aprender, sim, mas exatamente. isso não me dá o direito de discriminar ninguém, sabe? Então eu acho assim, tá com alguma dúvida? Pergunta, sabe? Não julga antes ou não tire conclusões antes. Pergunta. Porque a gente tem mania de achar, o achismo. Sim, Ah, eu acho que o Marcos, não sei o quê. Pergunta pra mim. sim. É igual aquela coisa assim, tá falando de mim? Opa, me chama aí que eu tenho tanta coisa sobre mim que você nem imagina, meu E você amor. sabe o que que eu descobri com a maturidade, O Mirtes? quê? Quando a gente fala da gente mesmo, a gente tira a oportunidade do outro falar. Isso. Então, as pessoas, elas não Decepcionam aceitam até. exatamente. Ela fala, caramba, eu ia falar isso, mas ele já falou? Como Como assim assim? você trata com É, tanta naturalidade isso? isso. Um exemplo, quando eu chego em ambientes novos, quando eu cheguei em Juiz de Fora, e as pessoas falam assim, ah, mas por que que você morou em Porto Alegre tão longe? Aham. É difícil alguém daqui pensar em ir pra lá. Você foi lá porque eu falei, por conta de relacionamento, eu namorava lá, Uhum. então eu ia. Ah, Uhum. você namorava lá? Qual que é o nome dela? Aí eu falava, não é ela, é ele. Eu falava isso num primeiro contato. De cara. De Pra cara. você não ter dúvida. Não ter É dúvida. isso aí. Tipo, é isso que você tá pensando. Aí a pessoa, Aham. sério, eu não acredito. Eu falei, pode acreditar. É. É verdade. A pessoa. Porque assim, ele já vem com um preconceito antes de sentar e conversar. Deixa eu ver quem é o Marcos. Sim, Ah, o Marcos. E sim. daí? E aquela E conversa, às será que vezes. ele é? É, Vamos isso. levar ele, vamos pedir Isso. pra fulano falar alguma coisa pra É. ver qual que é a E o reação? pior, muitas das vezes a pessoa tem na família uma pessoa também que é gay. Sim, sim. E hoje em dia isso está cada vez mais natural, Mais sabe? natural. Graças a Deus, eu acho que as pessoas elas não conseguem viver mais infelizes assim, igual antigamente. Aí fala, Sim. será que os gays começaram a surgir agora? Porque a mídia está transformando a população, está incentivando a seguir. Ninguém incentiva Não, 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 nada, não, sabe? não. A pessoa só faz o que tem vontade, É o que deixa ela isso. feliz. É E hoje as isso. pessoas estão mais livres para serem felizes, É sabe? isso. Elas estão mais Leves e disponíveis. livres. E Exatamente. aí, Marcos, eu queria ver, já que a gente está tocando nesse assunto que é muito importante, diferenças, né, que você vê no trabalho jornalístico exercido por profissionais homossexuais e heterossexuais, porque a gente tem ainda muito machismo, Sim, né, sim, nessa, não só na nossa profissão, como também na vida. sim. Então, eu estava vendo aqui, uma das perguntas que a minha produtora, o meu produtor fez para mim, é, você enfrentou alguma dificuldade, né, por ser um homem homossexual, pelo machismo que se ainda existe, você enfrentou alguma dificuldade de falar assim, ah, não sei, vou ver lá. Às vezes a pessoa olha o seu currículo e fala assim, ah, tá, não, Marcos não é homossexual. Não. Você teve alguma dificuldade sobre isso? Passou por alguma coisa sobre isso? Então, Mirtes, assim, pessoalmente, comigo diretamente, graças a Uhum. Deus não. Mas eu Nenhum lugar. também, em nenhum lugar, mas eu também sei que isso é exceção. Sim. Mas porque o meio jornalístico é um meio muito cabeça aberta e disponível. Na faculdade, se Uhum. você olhar as pessoas que fazem faculdade de jornalismo, você vai ver que são pessoas mais viajadas, mais experimentadas, as pessoas que gostam Sim, de conversar com outras pessoas, que gostam da diversidade, que valorizam sim, a sim. diversidade. Cabeça aberta, Cabeça né? aberta. Só que o meu primeiro emprego foi numa emissora evangélica, o meu primeiro Uhum. trabalho. Particularmente, ninguém veio me afrontar ou ninguém veio me perguntar, mas você é gay mesmo? Tem como você disfarçar? Ninguém me perguntou isso. E Mas nem eu te me pediu sentia para fazer. pressionado, mas eu me sentia Entendi, pressionado, entendi. porque a gente sabe que, infelizmente, a religião influencia muito Uhum. nesse meio. Eu sou um cara religioso, eu acredito muito em Deus, mas o meu Deus não é preconceituoso. O meu Deus, ele não quer o mal de ninguém, Não, o seu Deus aceita você do jeito que você é, poxa. desde que você não faça mal para ninguém. Exatamente. Entende? É Eu isso. acho que ser homossexual, você não está cometendo crime nenhum. Eu acho, não tenho certeza, você não está cometendo crime nenhum. Então, não tem por que você ser condenado por isso. Nunca. Então, assim, lá no início eu ficava, será que eu posso postar foto com meu namorado? Será que eu posso ir numa festa da empresa de mãos dadas e Uhum. levá-lo e assumi-lo? Uhum. Ou será que eu tenho que apresentá-lo como um amigo? Mas eu me fazia essa cobrança. Sim, Ninguém veio sim, diretamente a sim. mim falar Para isso. você, de repente, eles não se sentirem afrontados, talvez, Afrontados, sim. né? E quer dizer, e como eu tomava muito cuidado, eu era mais retraído. Então eu também não dava espaço para as pessoas Bacana.
Bacana. questionarem, Sim. sabe? Tipo, assim, muito na sua, Exato. não te dou liberdade nem espaço para chegar e falar alguma Sim, coisa. apesar de não achar, apesar de desde sempre Sim, achar que eu sim. não estava fazendo Nada o demais, mas correto, e também exato. porque não tinha necessidade de esconder, mas eu me pressionava para esconder. Na minha vida pessoal, eu vivia tudo que eu queria viver, eu não tinha Uhum, problema de ninguém me ver fazendo nada, me ver com alguém, nada disso, uhum. sabe? Eu conversava com meus amigos abertamente, mas profissionalmente, dentro da empresa, eu tinha ressalvas, assim, sabe? Então eu acho que isso talvez possa ter me livrado de algumas situações mais constrangedoras. Sim, sim. Mas atualmente, depois da maturidade, eu não sei se eu agiria dessa forma. Eu acho que eu enfrentaria. Eu sou um pouquinho rebelde. Sim. Eu sou Eu não sou um pouquinho, não, isso é muito mesmo. Eu sou. Eu tenho milhares de defeitos. Eu te listaria muito. Eu Sim, começaria falando de mim pelos meus defeitos. Eu não tenho exato. problema nenhum. Também Eu não, sou muito eu teimoso. Eu sou falo muito a cabeça mesma dura. coisa. Mas eu gosto de desafiar, sabe? Eu gosto de. Olha, você não pode fazer isso. Quem Aham. Opa, falou? o Repórter não é uma não. palavra proibida para mim, você sabe, Há né? 15 anos atrás, repórter não pode deixar a barba crescer. Eu tô com Olha para barba. isso. Repórter não pode raspar a cabeça. Olha, Raspei a gente. cabeça. Repórter não pode usar brinquinho, o E você brinquinho ia lá e fazia. aqui, É tô isso lá, aí. sabe? Porque a gente tem que. Não é porque você vai dar uma. A pessoa de barba, ela não vai passar uma informação, não vai passar credibilidade. Como assim? Sabe o maior exemplo que a gente teve recentemente com esse Ah, desastre no sul do país? aham. William Bonner, apresentador do maior telejornal e do principal telejornal do Uhum. país, sempre engravatado, com maquiagem, debaixo de luzes que favoreciam. De Sim, repente, ele aparece apresentando o jornal dentro de uma cozinha com uma sim. camiseta preta. Ou então, na beira do Lago Guaíba, com aquela confusão de gente atrás, uma camiseta preta. Isso tirou a credibilidade dele em algum momento? Você desconfiou de alguma coisa que ele falasse por conta da Imagina, vestimenta dele, imagina. por conta da aparência dele, que era uma aparência visivelmente mais cansada, mais abalada, não tinha Sim, luzes que nem a gente tem aqui para iluminar, deixar a gente bem exato. iluminado? Não tinha. O Isso importante é o que ele vai não. passar para você, a informação que você precisa É. saber. Eu acho que mais importante do que você veste, é óbvio que tudo comunica. A nossa vestimenta comunica, mas eu acho que mais do que a vestimenta é a sua atitude, Uhum. Atitude e você falar com propriedade com aquilo que você propriedade. vai passar para a gente. É Sim. igual você faz todos os dias da integração. Muito obrigado. Você também, Mentes. A sua voz, inclusive, passa muita alegria e muita energia pra gente. Ô, lindo, olha só. Agora uma pergunta que talvez muita gente quisesse que eu perguntasse. Como que você acha que nós podemos promover mais inclusão, né, e diversidade na sociedade em geral? Por exemplo, existem iniciativas, né, ou projetos em que você esteja envolvido para apoiar a comunidade LGBT? Então, Mirtes, projeto, assim, Uhum, nominalmente falando, ok, não. ok. Mas, como eu disse, de uns tempos para cá, diferente do que era antigamente, quando eu comecei a Sim, trabalhar, eu levanto bandeira e eu vejo a necessidade de levantar a bandeira. sim. Quando começou a aumentar o número de letrinhas, antes era Uhum, GLS, depois isso. LGBT, LGBT, depois LGBTQI, LGBTQI+, mais é, foi aumentando. isso. No início eu falava, gente, será que é preciso isso? Quando você se envolve e você convive com muitas pessoas, você consegue LGBTQIAPN+. Fica mais Ok, tranquilo. E sim. você começa a dar visibilidade no sentido de explicar o que que é cada letra, o que antes era, por exemplo, pessoa não binária. Sabe, eu nunca tinha ouvido falar, apesar de ser da comunidade desde Sim, sempre. tem muita coisa que a gente não E no ano sabe. passado eu entrevistei uma pessoa não binária. E para mim foi uma aula essa Explica pra gente, entrevista. então, isso Então, que é Mirtes, eu vou interessante. Não, pelo tentar. menos assim, o que você entendeu, o que eu entendi que é uma pessoa binária, é isso, que eu não sei. Sim, a pessoa binária é aquela pessoa que não se identifica nem com ele e nem com ela. Não é homem e Entendi, nem mulher. entendi. Elas se envolvem, pode se envolver com qualquer pessoa. Pode se envolver com homem cis, homem trans, Aham, mulher trans, travesti. Mas mais importante do que isso é a gente entender que cada uma daquelas pessoas, daquelas letrinhas, elas podem ser o que elas quiserem. quiserem. E a gente não tem absolutamente nada a ver com isso. Concordo plenamente contigo. Hoje, Respeito é bom e a gente gosta. hoje eu me apaixono por homens. Eu namoro com homens, eu me envolvo com homens. Mas se amanhã
possibilidade disso acontecer é quase nula. Sim. Mas se amanhã eu quiser me apaixonar por mulheres, eu vou fazer isso na maior tranquilidade, porque a vida é minha, o sentimento é meu, Sim, e eu não quero ser julgado por isso. Então eu exato. acho que a gente tem que entender que a pessoa é a pessoa, independente se ela é homem cis, se ela é mulher cis, se ela é homem trans, mulher trans, se ela é não binária. Ela é o que ela Ela é o que quiser. ela quiser e quando E ela como ela quiser. se sente melhor e ponto, E é tão né? simples entender É isso. E por simples. que que as pessoas complicam? Complicam, não sei, cara, Aí as elas pessoas. fazem questão de complicar uma coisa que é pessoa binária. Ela é trans agora, por exemplo, na novela, né, das Uhum, 9, eles estão, tem a Buba, ela é sim. trans. E eles falam, principalmente a religião fala muito nisso, sobre a questão de procriar, né? Tipo, um casal gay, Aham. duas mulheres, dois homens não conseguem Como ter é que vão filhos. procriar? A gente pega filho de héteros que foram abandonados, Uhum. de Sim. pessoas que podem ter filhos e que se recusaram a cuidar desses filhos. Então, quer dizer, o fato de você procriar não significa que você vai ser pai e mãe, sabe? Muitos gays estão hoje adotando filhos maravilhosos, um, dois, três, quantos? Por Sim. que não se pode formar uma família? Claro que São pode. filhos de famílias tradicionais, Isso, formados por homens e que muitas das vezes mulheres, foram foram abandonados. abandonados. E aí a gente pega para criar e outra coisa. E se não quiser ter filho também, é uma vontade, De cada um. sabe? É uma vontade. Sim. Ô Marcos, antes da gente encerrar, eu queria aproveitar você aqui como uma pessoa super bem informada, né, para saber como que você vê o futuro, né, dos direitos LGBT. Quais são as suas esperanças e preocupações? Porque a gente vê, né, ainda as pessoas sendo surradas na rua, é, pessoas até importantes que a gente já viu, pessoas de destaque, que nem você, assim, e serem surradas, serem xingadas, né? Mitch, se você me perguntasse isso há 10, 7 anos atrás, Uhum. eu ia te falar assim: olha, o futuro vai ser muito melhor do que a gente está vivendo hoje. A gente está evoluindo. Sim, sim. Mas de alguns anos para cá, de alguns poucos anos para cá, uma onda de conservadorismo tomou conta, que a gente fala, de onde que surgiu esse pessoal? Onde que eles estavam? Parece que eles estavam escondidos, talvez com vergonha e por justa causa de se mostrarem Aham, conservadores nesse ponto, aham. mas que eles simplesmente, de alguns anos para cá, se sentem orgulhosos de dizer eu sou contra. Uhum. Você não merece viver, É, eu vou te foi atacar. para isso. Sabe? Então, assim, eu não sei. Eu, falando a verdade, eu tenho esperança. Isso daí eu sou um otimista nato. Aham. Eu tenho esperança de que o futuro vai ser melhor, Uhum. mas eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda. E eu acho também, sabe o quê? Eu sou bem ousada no que eu vou dizer agora. Muitas das vezes as pessoas elas estão dentro do armário, não vão sair, são enrustidas Sim, e aí preferem atacar sim, aquilo que eles não têm coragem de ser. sim. É difícil você Eu ver vejo outro muito. feliz. Sabe, Claro. assim, é Porque difícil você vê a ver. comunidade LGBTQI+, as pessoas são muito felizes. Sim, Vai numa boate para você ver sim. a diferença que É, é. é uma pessoa muito festeira, né? Um pessoal muito Festeira, festeiro. brincalhona, tá o tempo Sim, todo jogando tudo pra cima. sim. Incomoda. Incomoda, a Felicidade é um negócio que felicidade incomoda. incomoda. Como assim você é tão feliz assim e eu não posso ter Sim. essa felicidade? Porque eu sou enrustido, eu tô dentro do armário e eu Opa. não tenho possibilidade, seja por N questões, né? Questão de Sim, família, questão de sim. religião, questão de trabalho, questão de postura profissional. Eu tenho Aham. tanto problema com essa palavra. Sim, Não pode se assumir, sim. sabe? E aí eu prefiro atacar aqueles que É estão claro. aí do E que eu me assumir. conheço, pra você ter uma ideia, vou ser mais abusada ainda. Eu conheço pessoas, amigos meus, que são homossexuais, que falam, você acredita que eu saio com fulano de tal? Não tem namorada? Sim. E posta muitas São fotos com a essas namorada, pessoas sim. que de repente jogam pedra, Sim. Sim. entendeu? Porque não se assumem. Mas a gente vai continuar sendo E feliz. continuar sendo feliz e vamos incomodar com a nossa felicidade, você tá Vamos, entendendo? Seus até, loucos e loucas. Se prepare, porque a gente não vai deixar de ser feliz. A gente vai incomodar sempre. até porque a gente não pede pra ninguém ser Não, igual a gente não. pede para as pessoas Só respeitarem. respeito que a gente Ter quer. respeito e Mais respeitar o nada. que cada um quiser ser e ponto. Tá Gente, é uma tudo coisa tão simples. simples. Tão simples. Agora, a gente está chegando ao final.
E eu Vamos. tenho umas perguntinhas para fazer que eu acho assim o máximo. É tipo como se fosse um jogo rápido, Ai, meu Deus, eu né? sou um pouquinho lento. Não tem problema, temos tempo, diretor. Opa! Opa! Então eu adoro fazer isso, olha. É- ah, aquele Vamos lá. bate-papo gostoso, aquele jogo Vamos. rápido. Primeiro, você já fez alguma loucura por amor? E já. Já? Eu Quem morei nunca, a, né? eu morei a Morei. 1.700 Olha, quilômetros de distância, e o via minha meu. família 2 vezes por ano. Olha pra isso. É uma Isso é loucura. loucura por Pra amor. quem é apegado à família igual eu. Não é. Aqui, o que você já fez na vida que você não faria mais? É aquilo que eu falei do início, me esconder. Uhum. Eu acho que é tão bom a gente ser quem a gente é. Nossa, a gente é mais feliz, é mais Sim. leve, vive uma vida mais tranquila. Sim, Sim, é aquela velha frase que eu falo: ou me ame ou me odeie. sim. Não tem meio termo. O importante é não se esconda. Isso, não, exatamente. É, do que você se arrepende de não ter feito? Ai, essa pergunta é difícil, porque é difícil, difícil né? eu não eu me arrepender porque- de algo que eu não fiz, É, porque eu sou bem atirado, Eu assim. sempre me arrependo daquilo que eu ainda não fiz, né? Agora, Exatamente. eu já fiz, acho que quase Daquilo que tudo. deixou de fazer, Deixou né? de fazer, Talvez se exato. arrepende de deixar de De fazer fazer algo. algo. Agora, de fazer algo, eu não me arrependo. Até É, porque, não. até as coisas ruins, a gente consegue aprender, né? Marcos, o que você gostaria, por exemplo, de realizar ainda na vida? Uma coisa que você fala, nossa, isso eu não posso ir embora desse plano sem realizar. Nossa, viajar muito. Amo, Eu já amo. viajei bastante, mas É minha viagem pra mim terapia, é minha é. terapia E viajar. viajar e conviver com pessoas, em visitar Lugares, cidades, países, sabores. você consegue ter essa noção de que cada indivíduo é um e a gente tem que respeitar o jeito de cada um, assim. Exatamente. Então, eu acho que é viajar. Você se vê uma pessoa paciente ou explosiva? Eu sou paciente, mas aqui Ok. dentro da cabeça tá Aham, assim, ó. tá 1000 por hora. Tá borbulhando muito, Tá. mas eu consigo segurar a onda. Eu Eu consigo não. segurar a Eu já onda. sou explosiva mesmo, se o dia de falar eu falo, entendeu? Eu acho que a gente chega numa idade que a gente fica muito sem filtro. Sim, mas eu tenho um problema. Eu falo tudo sem. Não, você fala na diplomacia. Como bom Isso, leonino. então, mas isso deixa as pessoas um pouquinho aborrecidas. Sim, porque elas querem que você Sim, exploda. mas E eu não aí, consigo. Eu ela não fala assim, consigo. ele não vai debater comigo? Exatamente. Não. Eu não consigo. Ele vai falar na sutileza, vai mandar na sua cara, sampar na cara, do jeito que ele vai falar. E eu juro que não é proposital. Eu juro que não é proposital. É uma coisa Seu super jeito de natural. ser, Eu acho que eu tenho exato. preguiça de gritar. Eu tenho preguiça de gritar, sabe? Tem, né? Me cansa Eu muito. sei, Me cansa. eu sei. Me cansa. E já reparou que quando, por exemplo, você está gritando, o outro também, ninguém se ouve. Ninguém se Eu ouve. aprendi uma coisa. Você está gritando, eu vou falar assim, o que foi, não? Sim. Quanto mais baixo você fala, tô te ouvindo. Você está gritando. Né? E as pessoas acham que a gente fala assim de forma irônica, Não, mas pelo não é uma contrário. coisa É pra natural. você me ouvir. Se eu te gritar e você gritar, ninguém se ouve. Ai, meu Deus, quase uma terapia aqui. Não é? Outra coisa, você gosta de chavecar ou ser chavecado? Ai, as duas Isso coisas. eu adoro. As Coisas. duas. Sim. Eu não gosto de joguinho. Isso. Eu Várias detesto pessoas joguinho. fazem. E eu não faço e eu odeio que façam comigo, Eu assim, também. Se de você me quer, dar a entender que quer e depois isso. desvia e depois recua e volta. fala, Não. oi, não tô entendendo. Chega e joga real, Isso aí. sabe? E você Ah, sabe que isso tá. assusta as pessoas, Eu né? sei. Assusta. Sim. As pessoas Se você acham for que é muito muita direto, responsabilidade. se você for muito direto, ui, peraí, vamos com calma. E é muito bom ser. Não tá sendo tão um jogo rápido, né? Mas a gente tá Sim. aprofundando um pouquinho. Vamos devagarzinho, vamos nos conhecer. Mas é muito bom Vamos isso. lá, tem mais perguntas aqui. Você já namorou escondido alguma vez? Não. Não foi preciso. Não, escondido não. Não. Escondido não. Eu assim, a gente não se assumiu como namorados, mas como eu posso falar? Eu nunca deixei de assumir ninguém, mas eu já Ok. fiquei durante um bom tempo com alguém Bacana. sem namorar, Sim, entende? sim, Porque tipo, não tinha chegado Ao no namoro ponto de ainda. você falar assim, estamos namorando. Não chegou nesse ponto, né? mas isso não significa que era Bacana, escondido. bacana. Não é. Você gosta de mandar ou ser mandado? Ui. Eu sou um pouquinho mandão. É. Eu sou um pouquinho mandão. Eu sou teimoso. Eu sei listar meus defeitos, eu não sei listar minhas Eu qualidades. também não sei. Os meus efeitos eu Mas sei. os meus defeitos tá aqui, Eu ó. também, Tudo aqui. Eu sou um também. pouquinho mandão. Mas, É. mas com jeitinho Nada, eu é amanso. um leão, né, gente? Vamos combinar, é um leonino.
Então vai devagarzinho. Se você souber lidar, ele vai falar assim, pode mandar em Exatamente. mim. É tipo isso. Tipo, faça o que quiser, eu me rendo, mas me faça feliz. Tipo isso. Por aí, Vamos ver, deixa eu ver o Mirtes. que temos. Ah, adolescente. A gente apronta muito. Sim. Menino, eu já apanhei quando adolescente, Nossa. porque, minha nossa senhora, a minha tia só falava assim, não adianta correr, não, porque, ó, galinha de casa a gente não corre atrás. Sim. Já apanhei muito, porque eu fazia as coisinhas. A gente, adolescente, a gente quer namorar, né? Aham. Namorar escondido. Sim. Tinha aquelas festinhas de festa junina, ia pra Aham. trás da igreja e tá lá, beija daqui, beija dali, cadê a Mirtes? Já tava ela com o chinelo na mancha lá. Você já apanhou? Seus pais não eram assim? Não, já apanhei, mas eu Já? apanhei mais. Não tanto dos meus pais, óbvio que teve Aham. também, mas do meu irmão. Eu tenho um irmão um ano mais velho que eu. Ah. E a gente, assim, é água e fogo. A gente é. O signo dele é o quê? Câncer? Não, dele é touro. Mas eu não sei se é só pelo signo, mas alguma coisa acontece que a gente é totalmente diferente. Nós somos opostos. E a gente tinha um ano de diferença. E a gente dividia o mesmo quarto. Hã? E eu queria dormir e queria ficar acordado. Aí ele queria ficar acordado, eu queria dormir, era tudo ao contrário. A gente brigava muito, muito, É. mas de rolar no chão, coitado. Minha mãe e meu pai sofreram tanto. Mas você tem Mas só ele de irmão. agora, só ele de irmão e uma irmã mais nova. Eu sou do meio. Tenho Ai, minha que irmã mais nova, bonitinho. eu do meio e meu irmão mais velho. Muito Mas meu irmão é legal. um ano só mais velho. Então, tipo, a gente Aham. tava andando tudo junto. Muito A gente junto. usava as mesmas roupas, a gente Sim. dividia o mesmo quarto. Então, a possibilidade de sair briga era muito grande e Era, saía muita era briga. fácil, De né? rolar no E chão. botar de castigo olhando para a parede. Sim. E depois brigava de novo. Não tinha- Mas agora tá E tudo certo. agora tem uma forma que eles fazem o seguinte: ah, é, obrigado, vem cá, vem abraçar um outro, fica abraçado aqui, pede desculpa. Na Ainda nossa tem isso época agora, não. na nossa época Porque eu não acho que a tinha, gente não não. ficaria. Não, não ficaria, não. A gente Eu ficaria sadia, abraçado e beliscando o é. outro. Você vai fazer uma viagem, né? Aham. Assim, Mirtz, quando eu vou viajar, tem uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum, tanto na minha necessaire ou na minha mala de viagem, porque não pode faltar que você ficaria enlouquecido. Atualmente um celular para registrar. Bacana. Mas eu não sou daqueles que fica no Sim. celular o tempo Você todo. tá Eu olhando a não paisagem, tá sou. lá filmando em vez de estar olhando com os Sabe o olhos. que que eu costumo fazer? Por exemplo, eu Ah, tiro fotos durante o dia porque eu preciso registrar até para eu ver sim, depois, para ter o sim. registro. Aí eu chego em casa na hora de dormir, que eu pego o celular e aí eu posto uma fotinha aqui, uma fotinha ali. Sim. Dificilmente eu vou tirar a foto e ficar ali Ah, não. postando, mandando, Exato. conversando. Só Não, você pega o celular, tira a foto e curtir. pronto. Exatamente. Eu Exato. curto o momento. Acontece muito de eu postar a foto depois que eu não tô no lugar mais também. E Entendi. isso não só em viagem. Às vezes a gente vai numa confraternização, eu tiro fotos e posto no dia seguinte. Sim, Porque eu não porque gosto você e tá eu odeio curtindo. que fiquem com o É, celular perto de mim. Odeio, isso. É odeio. igual show, já reparou? As pessoas Sim, ficam lá, em vez de ver o artista, elas estão lá, sim, enlouquecidas filmando. sim. Bicho, vê o show. Show Tá é. filmando lá, beleza, deixa filmar, para depois você vai pra... Mas show é um lugar que eu não filmo exatamente por isso, porque você perde o momento. Na Exato. viagem, você tem É dias para você diferente. curtir. É Não é 5 minutinhos que você diferente. tá com o celular que você vai deixar de curtir a Sem praia. dúvida. Agora, show, aquele momento é único. Não, Então, eu não. A não ser que eu esteja a trabalho. Mas se sim, eu tô ali pra diferente. curtir, eu quase não faço registros assim, é difícil. Então, pronto. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Não, a gente tocou muito nesse assunto do respeito. A gente tá no mês do Aham, orgulho. Então, gente, aham. tenham respeito, tenham empatia. E eu ainda bato naquela tecla, assim, é uma coisa tão simples da gente entender. Deixa a pessoa ser o que ela é e o que ela quiser. Ponto. Ninguém tem nada a Certo. ver com isso. E se você for enrustido, meu amor, não tem problema, enrustido, não tem problema não, guarda pra você, vai lá, faz suas coisinhas escondidinha, sabe? Mas respeitando a gente tá tudo Sim, mas se for certo. mais feliz saindo do armário, sai. Opa! Do lado de cá é legal É, não também. tenha medo não, boba, aqui é melhor ainda. Mentira, é brincadeira, sua louca. Olha, eu vou trazer aqui os nossos patrocinadores, agradecer e depois você vai fechar com uma mensagem. Com Já certeza. pode ir pensando. Tá bom. E tem alguma coisa assim que você passou algum perrengue? Pensa aí nesse intervalo. Tá. Gente, estamos chegando ao final, né? Mas o Marcos ainda vai trazer para a gente uma mensagem que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida, para você parar e pensar. Eu quero agradecer aqui ao Estúdio Beleza 726. Eu, por exemplo, amo cabelo. O meu cabelo, assim, estou sempre mexendo nele, algumas manias eu tenho, faço assim, faço assado. Então, eu tenho um estúdio de beleza que está com a gente aqui, que é a Bárbara, ela é aquela mulher transformadora. Se você quer fazer uma micropigmentação dos cílios, né, da boca, porque você sabe que olhar é 43, né, bem? Vamos combinar. Quando você bota aquele cílios, você fala, uau, faz aquele make, você fala, nossa, aquele cabelo, você fala, ui, hoje eu vou parar o trânsito.
Quero falar também de uma galera que está novinha aqui com a gente, que é a Autoescola Amanhecer. Cara, eles assim, não é uma autoescola qualquer, eles estão em São Mateus e tanto Patrícia como o Thiago, eles fazem uma coisa muito psicológica, porque tem muita gente que vai para tentar dirigir e tem traumas, né? E eles vão. Muita gente gosta. Outro dia nós tivemos um papo com ela aqui. Ela falou: Mister, a gente quase é um psicólogo, porque a pessoa chega lá traumatizada. Já tomou pau uma, duas, três, quatro, cinco vezes. A gente chega e fala: calma, relaxa, respira. A gente vai te dar aqui. A gente tem os melhores instrutores. Aliás, a maior aprovação também, inclusive, eles têm, né? De você poder realizar o teu sonho de tirar sua carteira. Porque eu acho que viajar é uma assim, dirigir, na verdade, é uma terapia. Eu amo dirigir. E a sensação de liberdade, né? De liberdade. De poder ir para onde você quiser, Exatamente. a hora E que você ele quiser. é isso. E eles têm o maior índice de aprovação nisso, porque talvez pelo fato do jeito que eles tratam o atendimento deles, que é um diferencial, né? Outra pessoa que eu não posso esquecer aqui, que é a HM Lanches. Ui, olha lá. Olha, a HM Lanches, nós já tivemos aqui com a Michele, né? Ela ganhou, a HM ganhou como um melhor hambúrguer artesanal Adoro hambúrguer. da cidade. Você já experimentou da HM, meu Não amor? aceito. Já passou, dia 28 agora foi o dia do Mundial do Hambúrguer. Olha. E a gente fez uma maior bagunça por lá. Eu tô viajando, já estamos em junho. Então, o hambúrguer deles é maravilhoso. Eles estão agora com uma casa nova, tá no Moinho e tal, atendimento maravilhoso. E tem um segredo, o molho deles, Marcos. Ui, você fala mesmo, pelo amor de Deus, eu não tinha experimentado. Vai experimentar, que é Já tô simplesmente com demais. fome. Agora sim, você fecha com chave de ouro, mandando a tua mensagem. Você pode olhar para a tua câmera e falar: Mirtz, olha, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto é isso aqui. Vai do seu coração. Bom, gente, a gente está no mês do orgulho e a mensagem é muito simples, né? Tenham orgulho. Isso para quem é da comunidade LGBTQIAPN+, e para quem não é, respeito é bom e todo mundo gosta, né? Aceite, entenda que qualquer pessoa pode ser o que ela quiser e ponto. Isso não vai te influenciar em nada e você também vai seguir sua vida feliz. E nem prejudicar. Exatamente. Não é? Com certeza. Marcos Pena, senhoras e senhores! Coisa Gente, linda! muito obrigado, tá? Maravilhoso! Muito obrigado. E o seu astral contagia. O seu também, meu amor. A gente aqui, ó, isso aqui tá cheio de luz, iluminado mais do que aqueles faróis que ficam em cima da gente. Muito bom. Olha, eu vou fazer o seguinte, enquanto vocês vão aguardando o próximo convidado ou a próxima, vai seguindo a gente nas redes sociais, vai lá. A gente tá no Instagram, que papo é esse, gracinha com 2 As no final. Estamos no YouTube, hein? Sim, sim. E a gente está também no YouTube, que papo é esse, Gracinha JF. E Marcos não poderia deixar de passar suas redes sociais, Sim. caramba! Só me encontrar Bem no, lembrado. no Instagram, _, aquele tracinho para Sim, baixo, Marcos Pena. Aham. Só pra gente finalizar aquilo que você me perguntou da situação engraçada, bem Isso, rápido. Isso. Na porta da UFJF, num dia de muito calor, Ah, a trabalho, eu falando com o meu colega cinegrafista o tempo todo, gente, isso daqui tá muito quente, tá parecendo o Rio de Janeiro, eu queria estar no Rio, queria mar, queria estar na praia. Aí, de repente, eu entro ao vivo e falo, boa noite, Camila, estamos aqui em frente à Universidade Federal do Rio de Janeiro. o papo já... Isso é um perigo, você sabe que eu já fiz isso também, né? Falei Já- tanto do Rio meu durante o Deus. dia, mas depois eu postei essa parte também no meu Instagram, porque, como eu te disse, Sim. antes das pessoas falarem, eu mesmo falo, então É assim... isso, sabe porque isso é que é legal, são assim, o que acontece nos bastidores que não vai pro ar, não é? Eu acho isso maravilhoso. Um programa que tinha, que alguém apresentava na video show. Sim. Nesse Os caso erros foi ao vivo, ao foi pro ar, vivo. e aí eu consegui corrigir depois, Sim. e foi. Não, e outra coisa, eu sou tão natural que eu falaria assim, gente, a gente ficou falando aqui o dia inteiro sobre Rio de Janeiro e acabei que eu achei que já estava lá em frente ao FJF do Rio. E pronto, mas vamos seguir? É o FJF, tá, gente? Esquina do Rio, Do Rio, um bairrozinho do Rio de Janeiro. um bairrozinho um pouquinho afastado do Rio de Janeiro. É isso aí. Muito bom. Grande beijo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por me Volte receber. mais vezes. Com certeza, só chamar. Beijo pra vocês, gente. Lindo, Obrigado. beijo, gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Felipe, ó. Felipe Alberto, nosso diretor. Ele que faz tudo ali pra gente. Diretor Ele é exigente, tá? Um diretor abraço pra ele, é um exigente, amigão nosso. Um beijo, lindo.